Gente, que alegria estar aqui com vocês hoje, 3 de julho de 2025. E para celebrar, vamos fazer uma receita que é puro carinho. Sabe aquele bolo que tem gostinho de festa, de abraço de avó? É o nosso bolo de chocolate com prestígio. Ele é mais que um simples doce, é uma experiência completa. Imagina só, uma massa de chocolate bem molhadinha, super fofinha, que desmancha na boca. E no meio, aquele recheio cremoso e irresistível de coco, que lembra o famoso bombom Prestígio. É uma combinação que nasceu para dar certo, um verdadeiro clássico que agrada todo mundo, desde os pequenos até os mais experientes. Preparar esse bolo é um ato de amor. É separar os ingredientes com cuidado, é sentir o cheirinho de chocolate invadindo a cozinha inteira. É a mágica de transformar coisas simples, como farinha e ovos, em uma sobremesa espetacular. E o melhor de tudo? Não precisa ser nenhum chefe de cozinha para conseguir um resultado incrível. Vou te ensinar o passo a passo, tintim por tintim, de um jeito bem fácil. Você vai ver como é simples fazer essa delícia em casa e arrancar elogios de todo mundo. Prepare o seu caderninho de receitas, porque essa vai direto para o topo da lista de favoritas. Antes de corrermos para a cozinha, vamos falar dos ingredientes. A organização é o primeiro passo para o sucesso. Para a massa do nosso bolo de chocolate, você vai precisar de ovos, açúcar, óleo, leite, chocolate em pó, farinha de trigo e fermento em pó. Para o recheio de prestígio, a estrela do show, separe leite condensado, manteiga e coco ralado. E para a cobertura, um brigadeiro mole feito com leite condensado, chocolate em pó e manteiga. Com tudo separado na sua bancada, fica muito mais fácil e gostoso cozinhar, sem correria e sem esquecer nada. Esse bolo é perfeito para qualquer ocasião. Um aniversário, um café da tarde com as amigas, ou simplesmente para alegrar um dia comum. Ele tem o poder de transformar o momento, de criar memórias afetivas. O contraste do chocolate intenso com a doçura suave do coco é o que o torna tão especial. Cada garfada é uma surpresa, uma mistura de texturas e sabores que dançam na boca. Então, vamos colocar o avental, ligar uma música animada e começar essa festa na cozinha? Tenho certeza de que você vai se apaixonar por essa receita tanto quanto eu. Agora é a hora da verdade. Vamos preparar a massa que será a base da nossa felicidade. O segredo de um bolo fofinho está na delicadeza e na ordem dos ingredientes. Primeiro, em uma tigela grande, vamos bater os ovos com o açúcar. Bata bem, com um fouet ou na batedeira, até a mistura ficar clarinha e bem cremosa. Esse passo é fundamental, pois ele incorpora ar na massa, o que a deixa leve. Depois, acrescente o óleo e o leite, misturando suavemente. Não precisa bater muito nessa fase, é só para incorporar os líquidos e manter a leveza que conquistamos. Com a parte líquida pronta, vamos para os secos. Em outra vasilha, peneire a farinha de trigo, o chocolate em pó e o fermento. Peneirar é um truque de mestre, viu? Isso deixa os ingredientes mais soltinhos, evita gruminhos e ajuda o bolo a crescer por igual, ficando super fofinho. Agora, vá adicionando essa mistura de secos aos poucos na tigela dos líquidos. Mexa com delicadeza, de baixo para cima, apenas até a massa ficar homogênea. Se você bater demais depois de colocar a farinha, o bolo pode ficar pesado. O carinho aqui faz toda a diferença. Com a massa pronta, perfumada e brilhante, é hora de preparar a forma. Unte uma forma redonda, de preferência com fundo removível, com manteiga e polvilhe um pouco de farinha de trigo ou chocolate em pó. Isso vai garantir que o seu bolo saia inteirinho e perfeito depois de assado. Despeje a massa na forma com cuidado, espalhando de maneira uniforme com uma espátula. Dê umas batidinhas leves com a forma na bancada para tirar qualquer bolha de ar que tenha ficado presa. Agora, o cheirinho bom já começa a tomar conta do ambiente, não é mesmo? Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius por uns 10 minutinhos.
Isso é muito importante para o bolo assar por igual. Leve sua massa para assar por cerca de 35 a 40 minutos. O tempo pode variar um pouco dependendo do seu forno. Então, a dica de ouro é fazer o teste do palito. Espete um palito no centro do bolo. Se ele sair limpinho, sem massa crua, está pronto. Enquanto nosso bolo assa e deixa a casa com um perfume maravilhoso, vamos preparar o recheio dos sonhos. A cozinha já virou o lugar mais feliz da casa. Enquanto o bolo está no forno, crescendo e ficando douradinho, não vamos perder tempo. É hora de preparar o coração da nossa receita, o recheio de prestígio. Esse recheio é tão gostoso que dá vontade de comer puro, de colher. E o melhor é que é super fácil de fazer. Em uma panela, antes mesmo de ligar o fogo, coloque o leite condensado e a manteiga. Misture um pouco os dois e, em seguida, acrescente o coco ralado. Eu gosto de usar o coco em flocos, que pode ser o úmido e adoçado, ou o seco, você escolhe o seu preferido. Agora sim, leve a panela ao fogo médio. O segredo aqui é mexer sem parar. Use uma espátula de silicone, que raspa bem o fundo e as laterais da panela, para não deixar o seu recheio queimar. Você vai perceber que a mistura vai começar a aquecer e a borbulhar. Continue mexendo com paciência. O ponto certo é quando o creme engrossa e começa a desgrudar do fundo da panela, sabe? Quando você passa a espátula e consegue ver o fundo por alguns segundos antes do creme voltar. Isso leva uns 8 a 10 minutos. É um beijinho de coco cremoso e perfeito. Quando o recheio atingir o ponto ideal, desligue o fogo. Transfira o creme para um prato ou uma tigela de vidro e cubra com um plástico filme. Um truque importante é encostar o plástico diretamente na superfície do creme. Isso evita que se forme aquela película durinha por cima enquanto ele esfria. Deixe o recheio esfriar completamente em temperatura ambiente. Não tenha pressa, pois ele precisa estar frio para não derreter a massa do bolo na hora de montar. A paciência é uma virtude na confeitaria, minha gente. E para a cobertura, mais facilidade ainda, vamos fazer um brigadeiro mole clássico, na mesma panela que usou para o recheio, depois de lavada, claro. Coloque uma lata de leite condensado, umas 3 ou 4 colheres de chocolate em pó e uma colher de manteiga. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a engrossar. O ponto é mais mole que o de um brigadeiro de enrolar. Assim que começar a borbulhar e você passar a espátula e o creme demorar um pouquinho a se juntar, está pronto. Desligue o fogo e reserve. Agora temos todas as peças para montar nossa obra de arte. Com o bolo já assado, lindo e cheiroso, e completamente frio, vamos para a parte mais divertida, a montagem. Desenforme o bolo com cuidado sobre um prato bem bonito. Com uma faca de serra grande, corte o bolo ao meio, na horizontal, para criarmos 2 camadas. Faça isso com calma para o corte ficar retinho. Se você tiver uma linha de costura forte, também pode usar para cortar. Fica perfeito. Separe as 2 metades com cuidado. A base do bolo vai ficar no prato, pronta para receber aquele recheio maravilhoso que preparamos e que já está frio. Agora pegue todo aquele recheio de prestígio e espalhe generosamente sobre a camada de baixo do bolo. Seja generoso, não tenha medo de rechear. Use uma espátula para deixar a camada de recheio bem uniforme e lisinha. A dica para um bolo bem molhadinho é: antes de colocar o recheio, regar a massa com uma caldinha simples de leite, com um pouco de açúcar ou achocolatado. Isso deixa o bolo ainda mais úmido e saboroso. Depois de espalhar todo o recheio de coco, coloque a outra metade do bolo por cima, como se fosse um sanduíche delicioso. Pressione levemente para assentar. O grande finale. Pegue a cobertura de brigadeiro que deve estar morna e despeje sobre o topo do bolo. Deixe que ela escorra naturalmente pelas laterais, criando aquele efeito rústico e super apetitoso que todo mundo ama. Use uma espátula para ajudar a cobrir qualquer falha nas laterais, se você preferir um acabamento mais certinho.
Para decorar e dar um toque final, polvilhe um pouco de coco ralado ou granulado de chocolate por cima. Fica um charme e já dá a dica do que tem dentro dessa maravilha. Seu bolo de chocolate com prestígio está pronto para brilhar. A melhor dica que eu posso dar agora é: tenha paciência e deixe o bolo na geladeira por pelo menos 1 ou 2 horas antes de servir. Isso vai fazer com que o recheio e a cobertura fiquem mais firmes e os sabores vão se assentar, ficando ainda mais incríveis. Depois, é só reunir a família, os amigos, passar um café fresquinho e servir fatias generosas dessa delícia. Compartilhe esse momento, celebre a vida e o prazer de comer um bolo feito com tanto amor. Um beijo e até a próxima!